Olá, meus amigos, estamos de volta mais uma vez. Eu sou o professor Vitor Santos. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto Código Penal Comentado. No vídeo passado, o professor terminou com vocês o estudo do crime de injúria, falando especialmente sobre as injúrias qualificadas. Falei sobre injúria real, falei sobre injúria racial e diferenciei injúria racial de racismo. Professor, então acabaram os crimes contra a honra, né? Sim e não. Os crimes contra a honra realmente acabaram, né? Eram só aqueles três, artigos 138, 139, 140. Mas as disposições finais desse título são realmente muito importantes. E esse é um erro que geralmente o candidato comete. O candidato ele geralmente quer estudar apenas a parte essencialmente criminal, né? Os crimes em espécie, calúnia, difamação, injúria, ele acaba deixando passar as disposições finais que são realmente muito importantes. O que o professor vai trabalhar com vocês agora são causas de aumento de pena que se aplicam a todos os crimes, que se aplicam algumas vezes apenas a alguns crimes. O que eu vou trabalhar com vocês agora é, por exemplo, a retratação que se aplica a alguns crimes apenas. O que nós vamos trabalhar é a imunidade que tem um advogado para alguns crimes e outros casos, outros não. É exatamente isso que nós vamos trabalhar, tá certo? Estudar a parte criminal é até um pouco mais simples, é até um pouco mais fácil. Agora, quando nós passamos para estudar essa parte das disposições finais e transitórias, começa a ficar um pouco mais complexo, porque o aluno já tem que ter um bom conhecimento do que eu disse nos vídeos anteriores. Então, se você não viu o vídeo sobre injúria, difamação, calúnia, assista. Depois você volta para esse vídeo, porque aqui eu vou falar apenas sobre as disposições finais. Quais são as causas de aumento de pena que se aplicam ao crime e aos outros não? É exatamente isso que nós vamos trabalhar agora. Então, vou começar do artigo 141, que é o artigo que inaugura esse tópico, das disposições finais. O artigo 141, ele traz 4 causas de aumento de pena e um parágrafo único muito importante. Acompanhe com o professor. Vou ler na íntegra para vocês e explicar dispositivo por dispositivo. O artigo 141 fala o seguinte: as penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido, ou seja, pelo menos em regra, eu vou trazer causas de aumento de pena que se aplicam a qualquer dos crimes do capítulo 5, tá? Existe uma causa que só se aplica aos 2 primeiros, mas depois vamos comentar isso. As primeiras causas se aplicam tanto à calúnia, como à difamação, como à injúria, e aumenta a pena desses crimes de 1/3. Vamos lá, primeira causa. Se qualquer dos crimes é cometido, primeiro, contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, Isso aqui é uma ideia que envolve diretamente questões diplomáticas. Se o crime em questão for praticado, o crime contra a honra em questão for praticado contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, a pena deste crime vai ser aumentada de 1/3, tá? Tanto faz qual seja o crime. Se você caluniar o presidente, difamar o presidente, injuriar o presidente ou chefe de governo estrangeiro, a pena é aumentada de 1/3. Bem tranquilo, não tem muito o que explicar sobre isso aqui. Questões diplomáticas, a pena merece ser aumentada. Inciso segundo, contra funcionário público em razão das suas funções, tá certo? Então cuidado com isso. Se você pratica um crime de injúria contra o policial militar de serviço naquele momento, o que, às vezes, pode ser um pouco mais difícil, porque geralmente o crime é desacato. Mas imagine que você não quis desacatar. Você quis realmente, pegou o seu telefone, ligou para a delegacia e xingou com o delegado, Chamou de vários nomes feios, Se você liga para a delegacia e xinga, profere xingamentos contra o delegado, um inspetor, um escrivão, você vai responder por crime contra a honra com a pena aumentada de 1/3, Porque você está xingando, injuriando um policial civil no exercício das suas funções. E o mesmo vale para a calúnia e para a difamação, tá? Qualquer crime contra a honra praticado contra funcionário no exercício das suas funções, a pena é aumentada da 3ª parte. Vamos avançar. Inciso 3º, na presença de várias pessoas. Olha que interessante. Primeira parte, na presença de várias pessoas. Ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, difamação ou da injúria. Essa é a 3ª causa de aumento de pena. Se o crime for praticado na presença de várias pessoas, primeira causa, ou através de um meio que facilite a divulgação da calúnia, difamação e injúria, as penas vão ser aumentadas de 1/3 também. Professor, o que são várias pessoas, O que significa várias pessoas? Se o crime for praticado na presença de várias pessoas, a pena vai ser aumentada. Mas o que é várias pessoas? O professor Kleber Masson diz que para que eu tenha a configuração desse várias pessoas, são necessárias pelo menos 3 pessoas presentes, tá? Puxa uma setinha e coloca aí pelo menos 3. O Código Penal diz várias pessoas, mas não explica quantas são. 5, 6? Não, basta 3, tá? Se você profere a difamação, a calúnia ou a injúria na presença de 3 ou mais pessoas, o crime já vai ter a pena aumentada. Ou através de um meio que facilite a sua divulgação. Pessoal, que exemplo mais perfeito, mais adequado a este caso o professor poderia passar para vocês? Que não a internet, A internet com certeza é um meio que facilita muito a divulgação. O cara tira um print ali, manda para vários grupos, já era, já está no mundo e você já foi eventualmente prejudicado. Então cuidado com isso, tá? Essa é a 3ª causa de aumento de pena. Quando o crime for praticado na presença de várias pessoas, leia-se pelo menos 3.
mas o crime ser praticado, ou, né, mas não, ou o crime ser praticado através de um meio que facilite a sua divulgação, como por exemplo a internet. Essa é a terceira causa de aumento de pena, e essas três têm uma coisa em comum. Essas três primeiras têm algo em comum, tá? Elas três se aplicam a todos os crimes contra a honra: difamação, calúnia e injúria. A quarta causa só se aplica aos dois primeiros: calúnia e difamação. Eu vou explicar isso agora melhor. Inciso quarto, né, quarta causa de aumento de pena, contra a pessoa maior de 60 anos, ou portadores de deficiência, exceto no caso da injúria. Deixa o professor explicar isso para vocês. O inciso 4 diz para nós que se você caluniar ou difamar uma pessoa idosa, né, com mais de 60 anos, ou portadores de deficiência, a pena vai ser aumentada. Mas, professor, por que a injúria não foi abarcada nesse inciso 4? Porque não, o fato de você injuriar um idoso, né, uma pessoa com mais de 60 anos, uma pessoa portadora de deficiência, não vai ser injúria com causa de aumento de pena, vai ser bem pior, vai ser injúria qualificada. Eu vou tentar resumir para vocês em poucos segundos para ficar mais fácil a sua vida. Se você caluniar um idoso, ou caluniar uma pessoa que tem portador de deficiência, você vai ter uma calúnia com causa de aumento de pena. Se você difamar um idoso ou difamar uma pessoa que é portadora de deficiência, vai ser uma difamação com a pena aumentada de 1/3. Mas se você injuriar um idoso ou uma pessoa portadora de deficiência, eu não vou ter injúria majorada, eu terei injúria qualificada. O que o professor já trabalhou com vocês, a injúria preconceito. Quando o preconceito empregado para conseguir a humilhação envolver elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, ou condição de pessoa idosa, ou portador de deficiência. Então essa aqui é a ideia aqui, tá? Se você caluniar ou difamar uma pessoa com mais de 60 anos ou portador de deficiência, nós teremos uma calúnia de difamação majorada. Mas se você injuriar uma pessoa com mais de 60 anos ou uma pessoa portadores de deficiência, nós teremos uma injúria qualificada e, consequentemente, é bem pior, tá? Uma das características da injúria qualificada ser pior do que uma difamação com causa de aumento de pena, por exemplo, é porque até a própria ação penal muda, né? No caso da injúria preconceito, a ação penal vai passar a ser pública, mas condicionada à representação. E para encerrar esse vídeo, o parágrafo único: se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro, né? Nós temos aqui o crime contra a honra mercenário, né? Olha que interessante. Nós temos aqui o crime contra a honra mercenário. Aqui o sujeito paga ou promete uma recompensa futura para que você difame, injurie ou calunie alguém. Então cuidado com isso. No artigo 141, artigo esse muito importante, geralmente esquecido pelo candidato, nós temos 5 causas de aumento de pena. As 3 primeiras se aplicam tanto para calúnia, como para difamação, como para injúria, aumentando a pena de 1/3. A quarta também aumenta a pena de 1/3, mas só se aplica a calúnia e difamação. E a quinta causa é do parágrafo único, em que eu vou ter o crime contra a honra mercenário, praticar difamação, calúnia ou injúria mediante pagamento ou promessa de recompensa, cuja pena vai ser dobrada, tá certo? Não esqueça que nesse caso, nós temos uma circunstância objetiva que se comunica a todos os autores, tá certo? Nós temos uma circunstância que se comunica a todos os autores. Tanto a pessoa que paga pela calúnia, difamação e injúria, como a pessoa que recebe pela calúnia, difamação e injúria, tanto quem paga como quem recebe, os dois vão responder pelo crime contra a honra com a pena dobrada, devido aí nós termos um crime contra a honra praticado na forma mercenária. Puxa uma setinha aí, e esse foi o artigo 141. O professor resumiu bastante para caber nos 9, 10 minutos, mas olha quanta informação importante eu passei para vocês aqui. Cuidado, geralmente o candidato acaba deixando isso para lá, acaba não se ligando muito nesses artigos, é muito fácil querer estudar só a parte criminal, e a parte referente à causa de aumento, ação penal, retratação, imunidades, o candidato acabar deixando passar. Não faça isso. Eu venho no próximo vídeo para explicar os outros artigos e encerrar de vez crimes contra a honra. Forte abraço e tchau!